o dia a dia, que nem na terapia intensiva, que a gente, num hospital aberto, a gente tem equipes diferentes que tratam complexidades de pacientes, são equipes heterogêneas, diferente de, por exemplo, um Souza Aguiar, que é sempre a mesma equipe que está lá e tem um resultado fixo. Então, numa equipe onde você tem, apenas tem a infraestrutura, que são infraestrutura de enfermagem, médica e tal, que é igual, mas sempre tem alguém que diz, não, não vai fazer o antibiótico, vai estubar o paciente agora, vai fazer tal, vai transferir agora, e isso gera, às vezes, um indicador complicado, né? Carlos, você quer... Vou dar o... Primeiro, parabéns, Cláudio, muito legal, muito interessante essa cruzada aí das coisas, mas eu tinha algumas perguntas. Isso é uma análise de processo, né? E aí, assim, queria saber se você, ao longo desse período, já tem algum dado de desfecho que você tenha acompanhado. Não só relacionado ao cumprimento do checklist, mas, de fato, de você ter prevenido eventos adversos no centro cirúrgico. Né? Uhum. Isso é um dado interessante. A outra perguntas práticas, eu queria saber quem é o responsável pela marcação do paciente? O cirurgião. Né? É o próprio cirurgião ou um assistente dele pode marcar? Nós gostaríamos muito que fosse o cirurgião, mas hoje a gente está aceitando o assistente porque é aquilo que eu te falei, os profissionais não estão no centro cirúrgico. Por exemplo, o cirurgião às vezes ele está num outro procedimento, num outro lugar, e aí o assistente vem, o anestesista vem para dar início àquele processo cirúrgico. Né? Então ele é a pessoa que a gente espera que marque, né, o paciente. A literatura diz que tem que ser o cirurgião e que ele tem que assinar, inclusive, a perna do paciente, se for o caso. Mas a gente está longe ainda disso. É mudança de cultura mesmo, tem que ser aos pouquinhos. Não adianta eu exigir que o paciente chegue na sala com a perna assinada pelo cirurgião. Isso não vai acontecer. A nossa realidade não é essa, né? Porque lá fora os cirurgiões eles chegam às 6 horas da manhã no hospital e saem 4, 5 horas da tarde, mas ele fica só ali. O dia inteiro ele passa ali naquela instituição. E aqui não, ele sai do Samaritano, vem para o Procardito ele vai para São José, da São José ele vai para o INCA e volta, entendeu? A grande maioria das vezes é assim, vem sempre um assistente na frente para começar, principalmente se for a segunda cirurgia. Quando é a primeira, ele ainda chega primeiro, mas quando não, quando é a segunda cirurgia dele no dia, não é ele que vem fazer. Então, a marcação é dele. Assim, você está me perguntando dos resultados. Nós nunca tivemos erro na marcação de perna, nem de braço. É mais fácil a gente não ter marcação nenhuma e ficar aquela dúvida se a carótida é direita ou esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita ou esquerda. Entendeu? Que isso deixa qualquer um alucinado, porque inclusive não há nem a preocupação de que o paciente não está ouvindo, e às vezes o paciente está ouvindo, e o paciente fica, é a direita, é a direita, é a direita. É um negócio surreal. E a gente está falando, né, século XXI, dentro do Procardíaco. Eu sempre falo isso nas apresentações, né, quando apresento para as enfermeiras, né, o resultado. E é assim, entendeu? A ortopedia assim, melhorou muito em relação à marcação da perna, do braço. A gente tem equipes aqui que estão assim bonito, assim, seguindo o ritual como tem que ser, com a perna marcada. Outros fazem questão de marcar com uma caneta vermelha e em vários pontos, né, porque se saísse, né, e tal, então marca 2 vezes, marca em cima, marca, né, do lado, enfim, vem completo, mas tem outros que não. Né, carótida é o que mais acontece, cirurgia plástica não, porque, né, mas assim, já pegamos rim, nunca vem, aí fica direita, esquerda, bota exame, bota, tira, você faz. Esse paciente falando assim, direito, já não é um miovis? Olha, com certeza. Eu acho assim que a gente tem que pegar isso antes. Né? Na sala de cirurgia não é o local para o paciente ficar falando é a direita. Né? Mas assim, a gente tem a facilidade dentro do hospital por ser um hospital pequeno. Eu fico imaginando isso dentro de um hospital grande. Né?
Dependendo do ambiente em que você tiver, um checklist desse vai ter um impacto maior ou menor. Exatamente. Então, às vezes, assim, a situação Aqui, que se vive já é uma situação de um controle, independente de um checklist. Isso vai gerar um resultado melhor num local onde a rotatividade é maior. Hospital maior, mais sala, mais então, tudo. Hoje a gente tem 4, 5, 6 cirurgias por dia. Tem hospitais que tem, sei lá, 40, 20, 30, 40, 50 cirurgias dia. Então, você ficar... Né? Eu não, o cara ficou na dúvida, eu vou buscar o exame, ligo lá para baixo, ligo para ressonância, para onde for, resolve. Né? A gente tenta resolver, nada acontece, fica tudo parado, às vezes o exame não veio acompanhando o paciente, então fica aquela dúvida, então o paciente, ele sabe, normalmente, né? Somente os daqui, que são pacientes mais esclarecidos e tal, mas eu fico imaginando esse cenário num outro contexto, acontecem aí os erros, com certeza. E esses hospitais de volume cirúrgico maior, que você tem conhecimento, que já implementaram essa questão do checklist, você tem alguma informação da dificuldade, as barreiras? As dificuldades que são as mesmas que eu tenho encontrado. Mas, assim, ninguém vai dizer para você que operou a perna errada, ou acho pouco provável. Isso só por um vazamento, né, de bastidores, como a gente soube de outros casos de medicação, né, aquela história do Hospital X aqui de Botafogo, no Maitá, né, medicação, essa coisa toda. Mas a grande maioria... Na verdade, isso não é um evento adverso, né? Quando você opera um testículo errado, isso é um evento sentinela, né? Isso tem que ser notificado, né? Então, assim, você consegue saber essas informações só, de fato, se o evento for notificado. Do contrário... A gente não tem controle histórico de nada disso, porque isso não tem um registro. Não tem o registro, Então, assim, aqui eu já peguei registro no boletim errado, né, que a gente sempre lê o que o doutor escreve. A gente tem esse ritual. Mas, assim, tipo, operou o braço direito e descreveu que foi o esquerdo. Mas estava no papel. Na prática, ele fez a cirurgia no braço certo, mas está errado, né? Escreveu errado, teve que escrever. Foi assim, a única coisa que eu peguei pós cirurgia, que nem faz parte, né, do checklist. Eu tenho esse cuidado de ler, até por uma questão de material, esse tipo de coisa, está tudo escrito e tal. E antes, o que a gente mais vê é o antibiótico, os maiores erros, e a ausência de reserva de sangue. E outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: você tem registrado, por exemplo, o tempo de atraso de início da cirurgia de quem faz e quem não faz o checklist? Se o checklist ele induz algum tipo de perda de tempo, entre aspas, ou consumo de tempo até o início da cirurgia? A maior resistência que a gente tem hoje é assim, mas, Cláudia, não vamos fazer isso não, porque é uma cirurgia de urgência. Aí eu sempre tento questionar que exatamente na cirurgia de urgência que a gente precisa parar um pouquinho para parar para pensar, porque é aí que vai ocorrer o erro. Entendeu? Então, assim, o fato de ser uma cirurgia de urgência não justifica não fazer, mas essa é a justificativa que eles me dão para não fazer. Entendeu? Mas, assim, de um modo geral, a coisa já está entrando um pouco mais. Mas, assim, não é que se recusa a fazer. Não há recusa. O que eu quero, o que eu gostaria muito é que partisse deles. Que eles entendessem que esse processo também é deles, e não meu, enfermagem e hospital procardíaco. Entendeu? Eu queria que o cirurgião entendesse que esse processo também é dele, que a gente não está exigindo nada além daquilo que ele já aprendeu também, né? Como se faz antibiótico, né? O cirurgião tem que saber, o anestesista. Exigir que ele marque a perna que ele vai operar é uma segurança para ele também, né? Então a gente, na verdade, espera que ele faça esse questionamento, ele que puxe por esse momento antes dele incisar a pele do paciente, que ele confirme aqueles dados, né? Mesmo que ele olhe, lá não tem problema, está lá para isso, mas que parta dele, para que ele fale, vamos lá, gente, esse é o paciente tal, eu vou fazer isso, isso e isso, é o que está programado, né? Porque nem sempre aquilo que você acha que vai fazer, você vai fazer, mas pelo menos ele falar o que está programado, até porque na nossa realidade, a questão da comunicação e da interação entre as equipes, é que o cara que está auxiliando não tem a menor ideia do que o cirurgião vai fazer.
Ele não conhece o doente. Aquele doente